Olá, aqui é Sandro San. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo sobre a venda diagnóstica, o código do cliente. Eu queria começar esse vídeo agradecendo a todas as pessoas que carinhosamente deixaram um comentário aqui nessa série. Está sendo muito divertido, muito prazeroso fazer esses vídeos. Eu quero te agradecer a você que deixou um comentário aqui embaixo. Se você chegou aqui agora e não viu ainda o primeiro ou o segundo vídeo, eu quero te recomendar que você veja o primeiro ou o segundo vídeo, principalmente porque esse vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou falar de perguntas e respostas, então é muito importante que você tenha visto o primeiro vídeo, o segundo vídeo, porque isso é uma série, Então se você pega agora, se você pega na metade, você não vai estar acompanhando, não vai acompanhar a linha de raciocínio que nós estamos criando aqui. Então volta lá, vê o primeiro vídeo, vê o segundo vídeo, depois você volta aqui para ver esse terceiro vídeo. No primeiro vídeo eu comecei falando sobre as perspectivas de risco e de mudança, que é aquilo que impede um cliente de comprar alguma coisa. Então, muitas vezes, você chega num cliente que está muito interessado no que você está querendo vender, então ele ouve você falar, você faz uma apresentação, você começa uma conversa, você mostra um vídeo, você faz alguma coisa para ele está interessado naquilo, mas por alguma razão ele não compra. E eu falei muito sobre isso no primeiro vídeo da série, onde eu falei sobre as perspectivas de risco e de mudança, O cliente decide comprar olhando as perspectivas de risco e de mudança. Quais são os riscos que ele corre de, ao comprar a sua solução, ele não ter o resultado que ele espera? Ou quais são as mudanças? O que ele tem que fazer na rotina dele? O que ele tem que mudar internamente para que ele possa usar a sua solução e finalmente ter os resultados que ele está buscando? Normalmente, um processo de vendas, para quem está vendendo, ele costuma terminar quando o cliente paga, quando o cliente assina o cheque. Agora, para o cliente, um processo de compra, ele começa quando ele paga. Então, quando o cliente ele paga alguma coisa, a partir daquele momento é que ele vai começar a colher os frutos, a querer ter o resultado daquilo que ele está pagando. E para quem está vendendo, normalmente entende que quando o cliente pagou, terminou ali uma fase no processo. Essa divergência, essa discrepância entre essas duas visões é que muitas vezes fazem com que vendedor e comprador não se encaixem direito, E você muitas vezes não consiga ter o resultado que você está querendo ter. A gente vai sair daqui agora e eu vou lá para o meu computador, onde eu acabei de preparar uma apresentação incrível, um mapa, na verdade, fiz um mapa mental, onde eu falo um pouco sobre o programa de vendas diagnósticas, onde eu falo sobre a metodologia de vendas diagnósticas que a gente utiliza nesse programa, por que ela é importante. Eu falo também sobre em que casos que ela funciona. Você vai poder também entender se ela funciona no seu caso, o que você precisa ter para poder colocar ela para funcionar a seu favor. E tem uma brincadeira, uma pegadinha, que eu fiz ali. Na verdade, não é bem uma pegadinha, é mais um exercício, posso chamar assim. Eu fiz uma sessão, nessa apresentação, de dúvidas. E nessa sessão, eu organizei as maiores dúvidas que as pessoas possam ter para decidir ou não se inscrever nesse programa. Daqui a alguns dias, você vai ver eu dizendo, eu vou abrir as inscrições para uma turma, uma pequena turma, um grupo fechado que eu vou fazer para estudar sobre venda diagnóstica. E eu fiz uma sessão de dúvidas onde você vai poder olhar as maiores dúvidas que as pessoas podem ter para se inscrever ou não nesse programa. Agora, o exercício que eu quero que você faça é que você olhe essas dúvidas, e essas dúvidas elas são nada mais, nada menos do que objeções, do que razões pelas quais você que, por exemplo, está me assistindo, possa ter para decidir comprar ou não comprar esse curso, se inscrever ou não nesse programa. Essas dúvidas são nada mais, nada menos que isso, são objeções. E você vai perceber que essas objeções, elas estão de alguma forma relacionadas, ou são objeções do tipo de risco, ou são objeções do tipo de mudanças. Eu quero te propor um desafio. Eu quero que você, ao ver essa apresentação que eu vou fazer agora, você se pergunte, para você, essa dúvida, essa pergunta, essa objeção que está ali, ela para você é uma objeção de risco ou uma objeção de mudança? Então é isso. Vamos lá para o meu computador, vamos ver essa apresentação e no final você pode deixar um comentário falando o que você achou, beleza? Então vamos lá, vou mostrar agora o mapa da venda diagnóstica, e o programa Código do Cliente. O programa Código do Cliente é o programa onde eu ensino a venda diagnóstica. É o programa que eu estou criando agora para ensinar a venda diagnóstica, ok? E o que é esse programa? Esse programa é um treinamento que vai durar 4 semanas, onde eu vou ensinar você como você pode adquirir habilidades de venda, de persuasão, de influência. Como você pode vender mais sem parecer chato, sem parecer insistente, sem parecer um mentiroso,
sem parecer esses típicos vendedores de carro usado que aparecem nos filmes de Hollywood. Então, é um programa que ensina como você pode vender com elegância, vender com bom senso, vender construindo autoridade, vendendo de forma autêntica, vendendo sem deixar de ser quem você é. Tá? E para quem serve esse programa? Esse programa serve para todo mundo que precisa melhorar os resultados do seu negócio, todo mundo que precisa vender mais, todo mundo que precisa reduzir o tempo, o ciclo de fechamento de uma venda, todo aquele empreendedor, profissional liberal, consultor, coach, terapeuta, palestrante, enfim, todas as pessoas que de alguma forma ou de outra estão envolvidas em um processo de uma negociação, que precisam otimizar esse processo, que querem vender produtos mais caros, que querem vender mais rápido, que querem fechar negócios mais rapidamente, que querem vender construindo autoridade. Esse programa também é muito indicado para aquelas pessoas que têm dificuldade com métodos tradicionais de vendas, com aquelas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em ficar insistindo para o cliente comprar. Enfim, esse programa é muito indicado para todo tipo de profissional, seja ele um empreendedor, um profissional de vendas, todo mundo que precisa melhorar os seus resultados na área comercial. Esse programa, ele tem 4 partes. Na primeira parte, a gente trabalha o jogo interno. Tá? O jogo interno é tudo aquilo que prende você, que atrapalha você, que impede você de conseguir ter mais resultado. São as suas crenças limitantes, são as histórias que você coloca na sua cabeça, as histórias que você ouviu quando era criança, os traumas, tudo aquilo que de alguma forma ou de outra estão dentro de você, sabotando o seu sucesso, sabotando o seu desempenho e que impedem você de colocar as coisas em prática. Muitas pessoas participam de treinamentos na área de vendas, né? E mesmo assim elas não conseguem ter resultado, porque os treinamentos tradicionais, eles são focados em ensinar você algum tipo de técnica, tá? Só que muitas vezes você não consegue colocar essa técnica em prática porque te faltam alguns elementos mais profundos, você tem crenças limitantes, você tem agentes sabotadores que sabotam o seu desempenho. Então, a gente começa esse programa trabalhando em identificar quais são os processos sabotadores que você tem, quais são as crenças limitantes que você tem, quais são as crenças, por exemplo, relacionadas a dinheiro e que podem, por exemplo, impedir você de cobrar ao cliente, de pedir um preço mais caro por um produto, por um serviço. Isso tudo nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. E também a gente vai trabalhar sobre as 3 grandes armadilhas de venda, né? Quais são os 3 grandes erros que as pessoas cometem normalmente na hora que estão tentando vender um produto ou vender um serviço. E se você lê o meu livro, Armadilhas de Vendas, eu falo sobre essas 3 armadilhas lá, que é a armadilha da suposição, a armadilha da apresentação da proposta e a armadilha do contorno de objeções. No livro eu falo sobre essas 3 armadilhas, mas no curso eu explico detalhadamente como que você pode evitar cair nessas armadilhas, como que você pode lidar com situações quando você cai nessas armadilhas. Isso é o que a gente faz nesse primeiro módulo. Em seguida, no segundo módulo, nós vamos trabalhar no processo de despertar o desejo de compra do seu cliente. Toda compra só acontece quando o cliente quer comprar. E o maior erro que muitas vezes as pessoas fazem é tentar vender alguma coisa para alguém que não quer comprar, ou a pessoa não está preparada para comprar. Então aqui nós vamos trabalhar no que eu chamo de processo de desenvolvimento do desejo de compra do cliente. Você vai aprender como que você desperta o desejo de compra e como que você faz o cliente querer mais, querer saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Você vai aprender a fazer isso de uma forma muito inteligente, não é só apresentando ou falando qualquer coisa. Você vai aprender a como construir perguntas que despertem o desejo de compra do seu cliente. Você vai aprender a construir o seu arsenal de perguntas que você vai poder usar em cada vez que estiver conversando com o cliente sobre um negócio. Você vai aprender a usar essas perguntas e essas perguntas vão despertar no seu cliente um desejo nele de comprar. São perguntas que vão estimular ele a querer comprar o que você for oferecer depois. Você vai aprender também uma técnica, uma sacada, uma ferramenta para você poder vender uma ideia em 30 segundos ou menos. Muitas vezes você vai encontrar com o cliente e você tem 30 segundos, 1 minuto, você tem um tempo mínimo para você chamar a atenção daquele cliente ou daquela pessoa que você está querendo, de repente, pode ser um investidor, você quer vender uma ideia. Você vai aprender uma técnica para você poder se aproximar dessa pessoa e em 30 segundos
você capturar a atenção dela, fazer com que ela preste atenção em você. E a partir daí você poder ganhar mais tempo para desenvolver uma conversa de vendas. Você também vai aprender uma técnica muito interessante que você vai poder utilizar para você evitar de perder tempo com pessoas que não vão comprar o seu produto. É uma técnica que nós chamamos de uma técnica de descarte de clientes. Muitas vezes você está no processo de estar fechando algum negócio e você perde muito tempo com pessoas que às vezes o cliente está com você durante semanas e no final ele não compra. E a verdade é que ele nunca iria comprar. Só que você não sabia disso. E aí você investiu o seu tempo e a sua energia com aquele cliente que não ia comprar. Então você vai aprender aqui nesse módulo como que você pode identificar clientes que realmente vão comprar e como você pode descartar aqueles que não vão comprar o seu produto ou o seu serviço. E aí você vai poder otimizar o seu processo, ganhar mais tempo para poder focar realmente naquele tipo de cliente que vai comprar o que você estiver vendendo. No terceiro módulo, nós vamos falar sobre objeções. Eu vou ensinar você como descobrir e antecipar qualquer objeção de compra do seu cliente. Ao invés de você estar preocupado em contornar uma objeção, que os processos tradicionais não ensinam você a como contornar uma objeção, ensinam você a como reagir quando o cliente diz não. Só que muitas vezes, a maioria das pessoas, elas simplesmente não conseguem ser insistentes. E é chato mesmo ser insistente. Poxa, você está lá, apresentou alguma coisa para alguém, tentou vender alguma coisa, o cliente falou que não está interessado agora, o que vai pensar. E é muito chato realmente você ficar insistindo. Eu não gosto que ninguém fique insistindo comigo, e eu imagino que você também não gosta que ninguém fique insistindo com você. Então, o que nós vamos aprender aqui é como identificar uma objeção, como identificar alguma coisa que pode impedir o seu cliente de comprar e tratar disso antes que ele fale sobre isso, antes que ele explane sobre isso, antes que ele manifeste isso. Você vai aprender a identificar e a tratar disso. E o interessante da técnica de antecipação de objeções é que quando você contorna uma objeção, ou seja, quando o cliente fala alguma coisa e depois você vai lá para tentar contornar aquilo, tentar explicar melhor aquilo, você fica com uma imagem de insistente, uma imagem de chato. E como eu falei antes, nem todo mundo consegue fazer isso. Isso às vezes funciona, às vezes não. Agora, quando você antecipa uma objeção, você muitas vezes vai trazer para a mesa de discussão um problema que o cliente estava lá no fundo, mas que ele não conseguia expressar. E quando você traz isso, você fala disso antes da sua apresentação de vendas, você começa a ser visto aos olhos do cliente como uma pessoa que está educando ele, que está informando ele, que está ajudando ele, que está orientando no processo de decisão. Então muda completamente a sua relação com o cliente a partir do momento que você passa a antecipar a objeção e não simplesmente a querer contornar uma objeção. Você vai aprender também nesse mesmo módulo que tipo de perguntas você pode fazer logo no início da conversa para poder prever uma possível objeção. E essas perguntas são interessantes porque à medida que você faz perguntas para o cliente, ele vai respondendo e ele fica com uma sensação de que você é muito inteligente, de que você sabe muito, porque você sabe fazer as perguntas certas. E no último módulo, nós vamos falar sobre acelerar a decisão de compra de um cliente. Aqui é onde a mágica acontece. Você vai aprender aqui como adicionar, por exemplo, urgência no processo de decisão de compra. Sabe aquela coisa que o cliente pega uma proposta, ou o cliente fala para eu pensar, e o cliente fica a vida inteira tentando decidir alguma coisa? Então, aqui você vai aprender como não passar por essa situação e, ainda mais, como acelerar o processo de decisão dele, como fazer ele mesmo querer ter urgência na decisão. E eu não estou falando aqui, tá, de você querer adicionar uma escassez, dizer que vai acabar, que está faltando. Eu não estou falando nada disso aqui. Você vai aprender um processo legítimo, um processo onde o cliente, por si só, vai chegar à conclusão de que ele precisa realmente decidir o mais rapidamente possível fazer essa compra. Você também vai aprender aqui como vender qualquer coisa que seja mais cara, tá? Qualquer produto caro, produto premium, de modo que o cliente se sinta pagando uma pechincha por aquilo. O seu cliente vai comprar alguma coisa muito cara que você vende e ele vai se sentir como se estivesse fazendo um excelente negócio, como se estivesse pagando uma pechincha. Vou ensinar para você como que você faz o cliente se sentir assim, como você faz o cliente se sentir feliz, se sentir empolgado tomando uma decisão de compra, mesmo quando ele está tomando
uma decisão de comprar um produto premium, um produto caro. Nesse módulo também a gente vai aprender sobre como evitar perder negócio para um concorrente, como blindar a sua negociação de qualquer concorrente. Você não vai acabar de passar por aquelas situações onde os clientes ouvem você falar alguma coisa, pega o seu preço e vai pesquisar com o concorrente e acaba comprando com o concorrente. Aqui você vai aprender como que você pode blindar a sua conversa de vendas desse processo. Você vai aprender como fazer com que o cliente ele veja sempre você como a melhor opção de compra. Então, se o cliente vai ver você como a melhor opção de compra, ele vai querer fazer negócios com você e vai enxergar você como o melhor produto, o melhor serviço, independente de quem é que seja o concorrente que esteja tentando vender para ele. Bom, esse é o conteúdo, tudo que você está vendo aqui, né? Na verdade, eu diria que isso nem é tudo, isso é uma parte, mas é a parte principal do que a gente vai estar vendo no código do cliente, no programa onde a gente vai ensinar a venda diagnóstica. Isso são coisas, algumas das coisas que você vai ser capaz de fazer a partir do momento que você aprender essa metodologia de vendas, essa metodologia, esse modo de fazer negócio. Tá? Aqui é um pouco das coisas que você vai aprender. Quando você se inscrever nesse programa, você também vai poder ter alguns materiais bônus. E eu separei 2 materiais bônus aqui que vão poder, de alguma forma, acelerar, turbinar o que você vai aprender no curso de venda diagnóstica. O primeiro material é um curso chamado Proposta Irrecusável. Esse curso hoje está sendo vendido a R$300. E aqui você vai aprender a como escrever uma proposta que seu cliente não consiga dizer não. Como fazer uma oferta irrecusável, uma proposta irrecusável, como escrever, como mandar uma proposta. E mais do que isso, esse é um curso onde você vai aprender o que você vai fazer antes, durante e depois de enviar uma proposta para o seu cliente. Como você faz? Aquele cliente que não te responde, como você faz? Como é que você se prepara? Como é que você escreve? O que deve estar escrito nessa proposta? Que tipo de informação você deve escrever para que o seu cliente tenha a melhor experiência possível e não consiga resistir a fazer negócios com você. Você aprender isso aqui. Um outro material bônus também diz respeito a essa questão do fechamento. Tá? É o que eu chamo de roteiro 672. O roteiro 672 é um script secreto de vendas por telefone que nós aqui na minha empresa usamos para vender R$672 mil em produtos online em menos de 6 meses. Eu não sei se você sabe, mas boa parte dos nossos negócios, nós fechamos as vendas pelo telefone. E nós também, ano passado, montamos uma operação onde nós atuávamos como uma central de call center, onde eu tinha operadores treinados que estavam ligando para fechar negócios de grandes produtores digitais. Então, grandes lançamentos que tiveram aí, produtos que venderam mais de R$1 milhão durante 7 dias no lançamento. Nós atuamos nos bastidores desses produtos, fechando vendas pelo telefone. Esse processo de fechamento de vendas pelo telefone, as pessoas que usaram, que trabalharam nesses bastidores, elas foram treinadas por mim com uma metodologia de venda diagnóstica, né, especialmente adaptada para fechamento de venda no telefone. Então eu montei um roteiro de vendas e esse material nunca foi vendido antes. Esse material é um material de uso interno, é um material nosso aqui da nossa empresa, que eu usei e uso até hoje para treinar a minha equipe interna para poder fechar negócio pelo telefone. E esse mesmo material eu vou estar liberando como um bônus. Eu vou estar gravando uma aula com um roteiro exato, o mesmo script que eu uso para treinar a minha equipe de vendas. Você vai usar esse roteiro para poder fechar negócio. Como eu falei antes, nós usamos esse roteiro para vender R$672 mil em produtos digitais. E você pode ter esse roteiro nas suas mãos também para vender o que você quiser. Você vai trocar o produto lá e você vai seguir o mesmo roteiro, o mesmo script. E você vai poder usar ele para vender o que você tiver na sua empresa pelo telefone. E como vai funcionar? O código do cliente, o programa Código do Cliente, onde eu ensino vendas diagnósticas, ele vai ser aulas ao vivo a partir de janeiro. Então o treinamento vai começar a partir de janeiro. Serão 4 semanas a partir de janeiro. As inscrições vão abrir na sexta-feira, dia 16/12. E nós vamos ter somente 50 vagas para essa turma. E você deve estar se perguntando, mas por que 50 vagas? Bom,
essa é a primeira turma desse programa. E eu quero realmente dar um atendimento diferenciado, dar um atendimento especial para as pessoas que vão tomar a decisão de fazer parte do pré-lançamento desse programa comigo. Eu vou trabalhar com essas pessoas, com essas 50 pessoas, em aulas ao vivo, semana após semana. Eu vou analisar os seus casos, eu vou adaptar a metodologia para cada situação, para cada caso delas. Eu vou entender o que elas estão fazendo de melhor metodologia, eu vou entender aonde elas estão errando e vou poder ajudar elas, tudo isso ao vivo. E vou estar com essas pessoas ao vivo, acompanhando cada uma delas no processo de poder estar crescendo o seu negócio, estar ganhando mais dinheiro, estar fazendo, enfim, mais coisas a partir do que elas vão aprender nesse programa. E eu quero acompanhar essas pessoas de perto. Eu quero acompanhar essas pessoas. Só que para fazer isso, do modo como eu imagino, eu não consigo atender muita gente. Eu não vou conseguir ter turmas com 100, com 200 pessoas. Não vou ter como. Hoje, nessa nossa lista, nesse lançamento, nós devemos ter aí mais ou menos alguma coisa em torno de 2.500 pessoas que estão participando, que estão vendo os vídeos de lançamento desse programa. E eu não sei quantas delas vão querer se inscrever, mas o fato é que eu só vou conseguir realmente reservar 50 vagas para 50 pessoas para isso. Eu quero que essas pessoas possam ser acompanhadas de perto e é claro que posteriormente a gente vai fazer um lançamento maior desse programa, né? A gente vai estar com esse programa gravado, mas fundamentalmente depois as pessoas que forem participar não vão ter o mesmo acesso que essas 50 pessoas vão ter comigo agora. Então quem for entrar depois vai poder escrever depois. Óbvio que eu vou fazer depois um lançamento desse programa, um lançamento maior desse programa, com vídeos mais produzidos, essa coisa toda, mas não é o que eu quero agora. Eu só quero 50 pessoas agora. Eu só quero acompanhar agora 50 pessoas. Depois eu vou fazer um outro lançamento, uma coisa maior, mais produzida, vai ter mais gente. Só que quem for entrar depois não vai ter o mesmo acesso, não vai poder contar com o mesmo acompanhamento que eu vou estar dando agora. E certamente, depois eu vou poder vender esse programa até mais caro. Não vai ser o mesmo preço que eu vou estar vendendo agora. O que eu quero, nesse momento, é ter essas 50 pessoas para que eu possa acompanhar uma a uma, para que eu possa fazer essas aulas ao vivo. Eu gosto muito de fazer essas aulas ao vivo. Então, é isso. Vão ser 50 vagas. Agora eu separei aqui algumas dúvidas, né? Algumas grandes dúvidas, que eu imagino que algumas eu recebi por e-mail, algumas pessoas me perguntaram, outras eu já tinha feito uma pesquisa antes, as pessoas tinham externado essas dúvidas. Eu separei algumas aqui para eu poder falar com você sobre elas. Bom, primeira dúvida. Sandro, esse programa serve para o meu caso específico? Muita gente me pergunta isso, né? Tem pessoas de vários ramos, vários negócios. Às vezes você pode ser um consultor, um coach, um terapeuta ou qualquer outra coisa. E você pergunta assim, será que isso serve para mim? E a minha resposta para você é o seguinte. Isso é um curso de influência e persuasão, baseados em técnicas de neurociência, de neuromarketing, na verdade. E se você está num negócio e você lida com pessoas, pessoas são influenciáveis o tempo inteiro. Pessoas tomam decisões emocionais o tempo inteiro. Então, se você está num negócio e o seu negócio, para você fechar um negócio, você depende de pessoas, mesmo que você esteja online ou numa conversa, enfim, se o seu negócio envolve pessoas, esse programa serve para você. Sandro, se eu perder as aulas ao vivo? Então, as aulas são ao vivo, mas se você perder as aulas não tem problema. Por quê? Porque elas são gravadas, ficam disponibilizadas no portal. E além disso, você pode fazer perguntas. E se você não estiver lá na aula, você pode mandar as perguntas. Eu vou responder sua pergunta na aula ao vivo. Vai estar gravada, colocada lá no portal e você vai poder acessar lá e responder. Além disso, vai ter vários exercícios para você poder fazer, para você poder colocar em prática, experimentar. Meus clientes reclamam dos meus preços. Esse curso pode me ajudar? Claro, com certeza. Se você tem um negócio onde o seu cliente depende, está reclamando aí porque o seu preço não está de acordo, ou qualquer coisa do tipo, esse curso é ideal para você. Porque você vai aprender, principalmente, como agregar valor à sua oferta, à sua conversa de vendas e fazer o seu produto parecer ser muito mais barato do que realmente ele é. Sandro, tem um negócio online. Esse programa vai me ajudar de alguma forma? Com certeza. Como eu falei antes, se você, mesmo que você esteja vendendo pela internet, você está lidando com pessoas.
E você pode usar essas técnicas de influência e persuasão para você poder conversar pelo e-mail, escrever e-mails melhores, entender o que se passa com o seu cliente do outro lado, construir pesquisas para poder entender os processos de decisão do seu cliente. Enfim, várias das técnicas que a gente utiliza aqui, você vai poder usar para inclusive construir seus vídeos de venda, construir suas ofertas, seus e-mails e suas campanhas. Preciso ganhar dinheiro urgente. Como esse programa pode me ajudar? Se você precisa ganhar dinheiro urgente, essa é a principal razão para você se inscrever num programa como esse. Tudo que se diz no sentido a negócios envolve negociação, vendas, influência e persuasão. Para você poder ter sucesso em qualquer negócio, você precisa aprender a vender. E certamente, se você está sem dinheiro hoje, se você tem um negócio e você está sem dinheiro hoje, é porque você precisa melhorar muito as suas habilidades de venda. Você precisa de mais clientes, mais negócios, mais dinheiro. Então, se você realmente está sem dinheiro nesse momento, você mais do que ninguém precisa de um curso como esse. Sandro, não sou empreendedor ainda. Como esse programa pode me ajudar? De várias formas. Como eu falei ainda agora, mesmo que você não seja empreendedor, mas você pensa em empreender, ou se você tiver uma empresa e você certamente está em algum cargo onde você precisa negociar algum projeto, vender alguma ideia para o seu chefe, vender alguma ideia para o seu grupo, ter mais liderança na sua equipe, esse programa vai te ajudar. Porque ele vai ajudar você a entender o que se passa na mente das pessoas. E entendendo o que se passa na mente das pessoas, você vai poder agir sobre isso e influenciar essas pessoas no processo de decisão, seja do que quer que seja que elas estejam decidindo. Acho que não é o momento agora, estou com vários problemas para resolver. Será que posso fazer esse curso depois? Olha só, é como eu falei, é claro que esse curso vai ter uma outra turma depois, vai ter um lançamento depois, você pode fazer depois. Mas o convite que eu quero fazer para você aqui agora é o seguinte: por que não agora? Por que não agora? Porque normalmente, na minha experiência, a maioria das pessoas que deixa para fazer alguma coisa depois, esse depois vira nunca. Porque o depois de depois, e depois de depois, e realmente elas nunca fazem o que tem que fazer. Elas estão sempre adiando as suas decisões. Então, a reflexão que eu fico para você é o seguinte: por que não agora? Sei que é importante, mas não gosto de vender. Por que eu faria esse curso? Então, exatamente porque é importante. A maioria das vezes, a gente quer ter algum tipo de resultado, mas não está querendo colocar o esforço, colocar a energia, colocar a dedicação, colocar o foco, ou colocar simplesmente a atenção naquilo que a gente quer resolver. E a gente não toma uma decisão. Só que o que muitas vezes a gente não pensa é que ao não tomar uma decisão, nós estamos sim tomando uma decisão, a decisão de não resolver nada. E aí a gente vai empurrando as coisas com a barriga e nada se resolve. E o tempo passa. Então, se você não sabe vender, se você não consegue ter resultado com vendas, mas você entende que isso é importante, você sabe que isso pode fazer a diferença para você com o seu negócio, já passou da hora de você tomar a decisão de poder aprender, de poder entender. Agora, onde eu posso contribuir com você te dizendo o seguinte: esse programa é um programa ideal para pessoas que não gostam de vender. Ele costuma ter muita aceitação entre pessoas com perfil mais técnico, engenheiros, outras pessoas programadores, outras pessoas que de uma forma geral não tradicionalmente, vamos dizer assim, não gostariam de trabalhar com vendas. Por quê? Porque esse programa ensina você como você pode ter habilidades de vendedores de alta performance sem precisar usar de mentira, sem precisar contar história, sem precisar ser uma pessoa insistente, uma pessoa chata. Então você vai aprender a usar o que você tem de melhor e colocar isso a serviço do seu negócio. Tenho dificuldade de colocar as coisas em prática. Não posso correr o risco disso ser mais uma dessas coisas? O que eu posso dizer para você é que se você tem dificuldade de colocar as coisas em prática, é porque certamente existe algum processo de autossabotagem. Alguma coisa dentro de você que atrapalha, que impede você de poder colocar as coisas que são importantes para o seu sucesso. E muita gente é assim. As pessoas se acomodam, elas sabem que elas precisam fazer alguma coisa, mas elas não fazem aquilo que tem que ser feito. As oportunidades aparecem para elas e elas não agem.
O que eu posso garantir para você é que nesse programa a primeira coisa que nós fazemos é trabalhar o seu jogo interno. É como que você funciona. Então, antes de você aprender a influenciar o seu cliente, você vai aprender nesse programa como você pode influenciar os seus próprios pensamentos. Como você pode programar o seu cérebro para conseguir ter os resultados que você precisa ter. Como você pode fazer que o seu cérebro seja um alinhado seu na hora de você conseguir conquistar os seus objetivos. Acho que não vou ter dinheiro para me inscrever agora. Posso fazer depois? E essa pergunta é interessante porque eu já sei que várias pessoas, independente de qual seja o preço, é óbvio que esse curso não vai ser um curso barato, a preço de banana. Se você acompanha meu trabalho e me conhece, eu sou muito conhecido pelos meus programas serem muito caros. Mas é óbvio que não vai ser um preço de banana. Mas além disso, o que eu acho interessante é que muitas pessoas, antes de saber desse programa, de saber quanto custa, elas já se acham que não vão poder pagar. Elas já acham que não vão poder pagar, que já não vai dar para ela. E na verdade, quando você se coloca nessa situação de que eu não tenho dinheiro, de que eu não vou, isso nada mais nada menos que uma desculpa que o seu cérebro está achando para você poder não fazer o que tem que ser feito. O que eu posso dizer para você é que esse é um programa que, se você pega e você coloca em prática, em menos de 30 dias você pode recuperar o investimento que você vai fazer. Isso eu posso te garantir. Não importa qual preço, mas eu posso dizer para você que em menos de 30 dias, se você fizer o que eu estou te falando, você pode recuperar muitas vezes mais o valor que você vai investir. Depende pura e unicamente de você. Minha sogra vai passar as férias lá em casa. Posso fazer depois? E essa pergunta é uma pergunta que eu coloco porque eu me lembro sempre de uma mentora que eu tive. E ela costumava dizer assim, quando a gente visitava algum cliente, ela perguntava: Sandro, qual foi a história que o cliente contou? Qual foi a história que o cliente contou? Todos nós, quando estamos decidir fazer alguma compra, tá? Quando a gente não quer nosso cérebro, para nos proteger, tá? Ele inventa uma história. Ele cria uma história. Tá? E essa história pode ser a história da sogra, a história do gato, do vizinho, do cachorro, da viagem, do que quer que seja. Sempre você vai criar uma história para fazer com que a decisão seja para depois. Então, a gente só cresce quando toma decisões que nos tiram da zona de conforto, que fazem a gente agir. E aí, só que tirar a gente da zona de conforto é uma coisa que o nosso cérebro não quer. O seu cérebro não quer tirar você da sua zona de conforto. Ele quer deixar você no quentinho, deixar você lá no útero da mamãe, deitadinho, no quentinho. Só que a gente só cresce quando sai dali. A gente só cresce quando sai dali. A gente só cresce quando a gente se coloca em situações que nós precisamos realmente agir, mudar, para crescer. E aí, para reforçar esse nosso desejo, né, essa nossa decisão emocional de não querer agir, o cérebro começa a buscar justificativa, começa a buscar razões. O seu cérebro começa a buscar elementos para poder racionalizar aquela decisão emocional que você tomou. Você não quer sair da sua zona de conforto, e aí o seu cérebro busca alguma razão para justificar a sua decisão. E aí deixar você mais confortável com a decisão que você tomou de não fazer nada, de continuar na vida que você tem hoje. E o convite que eu faço para você é para você desafiar a si mesmo, para você experimentar, fazer alguma coisa de diferente, tomar uma decisão, fazer algo que tire você da sua zona de conforto. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa série. Eu espero que realmente você que está aqui me assistindo tenha gostado de tudo que ouviu, de tudo que eu ensinei, de tudo que pôde aprender. Espero ter sido útil para você durante esse tempo. Espero ter cumprido a minha promessa que eu fiz com você no começo dessa série, te dando informações que vão ajudar você a se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, uma pessoa capaz de vender melhor seus produtos, seus serviços. Espero realmente que você possa ter muito sucesso nessa sua empreitada. E a gente se vê então no próximo vídeo, na quarta-feira, nas aberturas das inscrições do programa Venda Diagnóstica, o Código do Cliente. Até mais! From my chest, some have names but more.